Visto de Fora. Olá, viva, bom dia, bem-vindos ao Visto de Fora, que hoje estreia em novo horário. A partir de hoje, o Visto de Fora passa a ser emitido todos os sábados. Esta hora é caso para dizer mesmo bom dia, Begonha, bom dia, a Olivier, como todos os estão? nossos ouvintes. Como se sentem neste novo horário, rapidamente então? Ai, que bom poder voltar ao ar Às de manhãs da manhã. rádio. As manhãs da rádio, como nós já estivemos Durante 6 alguns anos. Exatamente. E que a felicidade está de manhã, quando as pessoas vão ao mercado e quando as pessoas preparam a visita à sogra. Não querem ver a Não, sogra. às antes vezes, do mas Hotel estão no carro a Califórnia. conduzir. Depois e ouvir da a Carla Renascença. Rocha e antes do Hotel Califórnia com o nosso querido Paulino Coelho. E Júlio Isidro, E estamos muito Júlio bem. Isidro. Estamos muito Sim, bem acompanhados. sim, Bem-vindos sim, ao sim. novo horário, numa semana em que o país perdeu António Lobo Antunes. Palavras para definir Lobo Antunes, Begonha. Pois um grande escritor, uma pessoa, uma perca muito, muito grande e um escritor muito conhecido além de fronteiras. Parte das súas obras foram traducidas ao espanhol e a moitas linguas e é un dos escritores máis coñecidos en lingua portuguesa. Portanto, é unha grande perca e eu lembrome de o ver até almoçar, porque le gostaba moito das tascas, ele era psiquiatra, ele era unha persoa moito normal, era moito sensível, especial tamén, mas unha persoa que gostaba o que Olivier e eu gostamos das tascas e eu lembrome de o ver almoçar numa das miñas tascas favoritas no Bitoque moitas veces. Olivier, quem era António Lobo Antunes para ti? O que gostamos do Visto de Fora, uma curiosidade, em França e nos países francófonos em geral, ele é considerado um gigante da literatura, eu diria mais que o José Saramago. O que é curioso, porque lá fora, em Portugal, podia haver a ideia que é a mesma coisa, mas não. José Saramago é considerado em França um ótimo escritor, mas Lobo Antunes é superior a isto. Não estou a dar a minha opinião, não estou a falar em geral. É um gigante e, aliás, uma coisa curiosa é que ele faz, esta manhã, ontem neste caso, uma página inteira, em cada jornal francês, estava a ver isto, e de facto é curioso porque ele faz parte de um dos raros, José Saramago não, mas que ele faz parte de uma grande coleção de franceses que se chama La Pléiade, que são grandes escritores de toda a história, e Saramago não está, e Lobo Antunes está, portanto é um gigante da literatura que tinha, pelo menos nos países francófonos, um prestígio que José Saramago, de uma certa forma, não tinha tanto. Claro, en España Saramago era de facto moraba en Lanzarote, moito querido, mas moito coñecido tamén Lobo Antunes, un dos grandes escritores portugueses e então, pronto, foi unha perca moito grande. Percebe-se a dimensão de António Lobo Antunes. Fica aqui a nossa homenagem a este grande escritor da literatura contemporânea portuguesa. Neste Visto de Fora, arrancamos para a análise aos principais temas da semana. Euronet Plus. O mundo enfrenta há uma semana um novo conflito, Estados Unidos e Israel frente ao Irão, ofensiva no Irão, novo fator de destabilização global e que parece expor também as divisões, as diferentes linhas de atuação e pensamento na Europa. Uma Europa muitas vezes pouco unida. Begonha, temos diferentes reações europeias ao conflito no Irão. Portugal cedeu a base das lajes. Sánchez, em Espanha, não autoriza a utilização das bases no país vizinho, no teu país, e condena a ofensiva. É caso para perguntar quem é que está certo. Que pergunta tan difícil. Eu non teño a variña máxica, mas aquí sí que há discrepancias e temos un primeiro ministro español que é fiel ao que ele pensa e o que pensa con os outros conflitos. Vamos ser objetivos con o caso da Ucrania, con o caso de Gaza. Ele sempre diz não a guerra, ok? España non vai apoiar, mas aquí acontece unha coisa que xa temos unha luta tamén de egos e unha luta de personalidades e non moito bon relacionamento entre o Donald Trump e o primeiro ministro español, Pedro Sánchez, desde há tempos, porque o Pedro Sánchez foi dos poucos líderes internacionais que se plantou e que plantou cara o Donald Trump.
É dizer, moitas veces teño dito cá que eu non apoio que ele faz en política interna española, non é? Mas en política externa ele ten demostrado moita personalidade. Mas a forma como reagiu também não tem muito a ver com a sua sobrevivência política. Sí, iso é o que diz a oposição. Nós como analistas tamén temos de ver este contorno. É assim ou non? Mas os nosos ouvintes deben saber que ele foi o único líder internacional que plantou cara, neste caso, Donald Trump, e que diz claramente, porque claro, nós temos uns acordos na NATO e España ten dúas bases moito importantes, a de Morón, e bases americanas en España, e outra que é decisiva, que é a derrota en Cádiz, no Estreito de Gibraltar, porque é fundamental para que pasen os barcos, os avións para repostar. É tan importante ou máis aínda do que a base das lases. É dizer, para os Estados Unidos, tanto as lases como Rota son importantísimas porque é a entrada para o Mediterráneo, no caso de Rota, e entón o fato de o primeiro ministro español dizer en nome do goberno que España non vai deixar que os Estados Unidos reposten, utilicen as bases de Rota para, e as bases españolas para a guerra, demostra personalidade, mas ao mesmo tempo, depois non é todo así, porque en política non é todo branco ou negro, porque depois, un día depois, anunciouse que unha fragata que é de guerra, a fragata Numancia, vai ir a Chipre, precisamente para dar apoio e proteger, porque en Chipre há unha base tamén da NATO, para dar apoio. É dizer, non é branco ou negro. Unha coisa é o que se diz, e tamén pode ter a ver con a propia sobrevivencia política do Pedro Sánchez, mas ele demostrou personalidade até o ponto que o propio Donald Trump diz: España é un país onde a xente é moito simpática, mas o seu governo é terrível e nós vamos bloquear totalmente o relacionamento comercial con a España, o cual non se pode facer porque nós pertencemos à União Europeia. Mas como ver estas divisões na Europa, Olivier? A Europa está a reagir bem? Não sei se podemos falar exatamente de divisões. Divisões ou posicionamentos diferentes, não é bem divisões, de facto, tens razão. O que mais interessa neste caso tudo é a posição do Pedro Sánchez, porque ela mostra, na minha opinião, duas coisas, que é, primeiro, que é a confirmação que o ódio visceral entre ele e Donald Trump não é uma surpresa. Donald Trump de extrema-direita, Pedro Sánchez é talvez o governante mais à esquerda da União Europeia. Não é uma grande surpresa, e não é a primeira vez, houve, como diz a Begonha, gás e companhia. Bom, mas isto não... Para ter uma leitura um pouco diferente, que é o que é interessante no caso do Pedro Sánchez, eu diria que é o único líder neste momento na Europa que, em relação ao Donald Trump, diz claramente não. Não. Sim. Agora, para uma opinião sobre isto, para mim, o erro, na minha opinião, do Pedro Sánchez não é tanto dizer não a Donald Trump. Eu acho que ele precisa de ouvir mais vezes até Donald Trump ou não, no nível de dirigentes europeus, mas é o erro, para mim, de comunicação de Pedro Sánchez é não ter falado do regime iraniano, que massacrou pelo menos 20 a 30 mil pessoas só no mês de janeiro passado, e sobre isso quase nenhuma linha Sim, sobre o monstro. Falou por cima, falou um bocadinho. É que é possível ser contra a ofensiva e ser contra um regime. Mas pouco, ele falou pouco. Pouco sobre o monstro do Khamenei, quando se destaca o não é? E fala-se muito pouco da outra vertente, que é um regime monstruoso, com monstros na cabeça deles, a mim incomoda-me um pouco. Bom, mas dito isto, eu acho que há uma reflexão neste momento nos outros países, em França estava a ver esta manhã também, há uma reflexão sobre, será que a linha de Pedro Sánchez não é o modelo a seguir? Há uma reflexão, porque vemos que todos estão-se a ajoelhar para Trump para todos os assuntos, e o único que não se ajoelha, faz bem ou não faz bem, cada um terá a sua opinião, mas o facto é que ele é o único a não se ajoelhar. Sim, é o único, mas nós vivemos num mundo global, aqui, como eu dizia, temos os acordos da NATO, não é fácil, depois, claro, tudo tem a ver como se vê, desde dentro e desde fora. Na imprensa española, conforme o mídia, non é? E a súa corrente ideolóxica, vese isto mellor ou pior, mas nós temos de abrasir e de comentar isto en conxunto, mas sin dúbida
todo isto demostra tamén un bocado, por un lado, algo de isolamento, e isto é un problema que España pode sentir no futuro, non sabemos esta guerra até cuándo é que vai durar, e depois tamén viuse co envío da fragata Numancia, que claro, como membros da NATO, por moito que o goberno diga não á guerra e insistiran en que isto vai ser só para proteger e vai ser por causa humanitaria, non deixa de ser unha fragata de guerra que envíase precisamente desde a base de Rota para Chipre, ok? Exatamente. Porque no Mediterráneo. Por tanto, temos de esperar a ver, porque como eu dicía, insistía, en política non é todo ni branco ni negro, mas tamén é importante se impor un bocadiño, mas tamén o que dicía Olivier, debemos lembrar sempre, e iso ás veces por parte de algúns analistas españois non se lembra suficientemente, que o réxime iraniano era terrível. Agora, até onde que unha persoa como Donald Trump, que segundo como é que acorde de mañá, pode decidir dar a volta a toda a nosa ordem internacional, não é? Invadir assim um país, o fim do atacar... regime dos ayatollahs não é necessariamente o grande objetivo de Donald Trump. Exatamente. O grande objetivo, porque depois que o que acontecerá? Olha o que está acontecendo na Venezuela. Por enquanto não temos democracia, ok? Exatamente. Mas há pouco, Olivier, falavas de uma reflexão, o posicionamento de Pedro Sánchez a motivar uma reflexão na Europa, e sabemos já que Macron anunciou que, enfim, é uma revolução na doutrina nuclear francesa, vai aumentar a produção de ogivas nucleares. Como é que tu observas esta decisão de Emmanuel Macron? Observo que o Emmanuel Macron há uma viragem agora na política francesa e diria talvez também europeia, mas de se perceber que não estamos em termos de guerra, não há guerra, não, pelo menos deste lado da Europa, não é? Mas que temos que nos preparar. E acho que é um tom cada vez mais grave. E ao tom dos exércitos, dos chefes das Forças Armadas franceses, que falam também da preparação para a guerra, há cada vez mais esta ideia. E a ideia de Macron que eu achei interessante, que é exatamente isto, é achar que os tempos já mudaram. E é uma adaptação aos tempos que mudaram, porque Macron, eu diria que foi ele o mais entalado, por assim dizer, porque foi ele que tentou dialogar com Putin antes da guerra e ele não estava preparado. E desta vez há uma espécie de antecipação, sente-se do lado do Macron para o problema. Eu acho que acontece com o Macron algo parecido ao Pedro Sánchez, que dentro de casa non ten moita popularidade, mas ele ten apostado moito na súa lideranza a nivel internacional e nas súas palabras diplomáticas a nivel internacional. É dizer, apostou e aposta. E, de facto, foi o único líder que ligou ao Pedro Sánchez, apoiou ao Pedro Sánchez, mas claro, depois ele faz outras coisas, non é? A nivel da súa política internacional. Mas tamén ten ligado o primeiro ministro de Israel, tamén ten falado con diferentes gobernantes internacionais a tentar tamén solucionar este tema. Porque non esquezamos que Israel vai da mão dos Estados Unidos nisto. Israel ten un grande objetivo que está a tentar conseguir, e desde há moitos anos, o seu grande inimigo é o Irán. E conseguiu da mão do Donald Trump conseguir o seu objetivo, que era atacar Irán, ok? Mas o Macron está a facer un traballo, eu acho que bon a nivel tamén diplomático, mas non é suficiente, porque estamos divididos e porque estamos en maus destas persoas que ultrapasan cualquier limite do direito internacional. Olivia, para terminar este ponto, eu falava há pouco que cheirava a Guerra Fria, estamos a criar aqui novos blocos. Macron está a dar um sinal daquilo que a Europa deve fazer, reforçar o seu poder militar, porque os tempos são mesmo muito diferentes. Sim, os tempos são diferentes. Eu acho que o Macron está tudo dito. Eu acho que ele aposta muito na questão internacional e, na verdade, o tempo até agora deu-lhe razão. Porque sobre a autonomia estratégica, eu acho que ele foi um dos primeiros. Na altura, que era o único líder europeu a falar desta importância de termos cada vez mais autonomia estratégica, e o tempo, de facto, lá está a dar razão a Macron. E com as centrais nucleares que tan polémicas teñan sido, porque é normal que se sean polémicas, olla, tamén ele foi para frente, non é? Con o tema nuclear, que non é unha coisa moito popular
entre os votantes e a população. Olha, sin dúvida, nós entre España e Portugal temos a central nuclear de Almaraz tan polémica, non é? Mas o tempo dirá se neste tempo de guerra realmente são importantes, como diz o Macron, ou não, as centrais nucleares. Muito bem, eu lembro que este Visto de Fora, em novo horário, a partir de hoje, a esta hora, nas manhãs de sábado, é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Por cá, na próxima segunda-feira toma posse o novo Presidente da República, António José Seguro. É o fim da era Marcelo Rebelo de Sousa. E o que vos peço é para definirem como é que definem a presidência Marcelo Rebelo de Sousa. Olivier. Eu diria é um misto, Marcelo Rebelo de Sousa. Eu diria que a sua qualidade é o seu principal defeito, que é que a simpatia de personagem, de pessoa, que inteligência também, mas que simpatia. Eu acho que ele foi um pouco o presidente mais próximo do povo que Portugal teve nos últimos tempos, não é? O contrário de um pouco de Cavaco Silva. Portanto, é este contraste que é surreal. O problema é que esta simpatia depois tornou-se, de uma certa forma, o seu principal defeito, sobretudo quando o país está mal, não há paciência para ver pessoas tirar selfie. No início, as pessoas achavam graça e hoje em dia sente-se que as pessoas já não tinham paciência de ver Marcelo tirar selfie à esquerda e à direita. E a popularidade dele estava a descer claramente nos últimos anos. Estava a ver o positivo e o negativo de sondagem. 51% dos portugueses acham positivo, 56% positivo, 40% negativo. 40% negativo é muito, hein? É muito para um presidente que quase fazia a unanimidade quando foi eleito. E finalmente, Marcelo Rebelo de Sousa, para mim, representa o que eu diria o grande inimigo sagrado da extrema-direita, que é Marcelo é tudo o que é que uma parte de Portugal representa, que é 30% dos votos, basicamente André Ventura na segunda volta. Marcelo Rebelo de Sousa é a pessoa do direito que lá no fundo não é direita, por assim dizer, não é? É a social-democracia, mas Marcelo Rebelo de Sousa só é de direita, na minha opinião, de papel. Como Passos Coelho, para mim, já não é. Tu chega e a AD não sabe muito bem a ideologia real de Passos Coelho. Marcelo Rebelo de Sousa também não sabe certamente que é. As ideologias em Portugal, tem muito que se lhe diga. É PSD ou PS, a ideologia dele. Navega entre os dois. E só para terminar, para mim, a imagem marcante de Marcelo também ficará a coabitação com António Costa, um casal que funcionou muito bem, melhor, se calhar, não, o pior do que eu e Begonha. Eram felizes. Eram felizes e não sabiam. Acho que vocês também são felizes e eventualmente ainda não chegaram lá muito bem. Bom, Begonha, o que representou Marcelo Rebelo de Sousa? Para mim é um presidente único, hipercomunicativo, o presidente que apostou pela hipercomunicação, pela comunicação de proximidade, porque ele domina os mídia, domina todo o linguaxe, a linguaxe dos mídia, porque estaba anos a traballar para isto e sabe perfeitamente como se comunicar de tú a tú con unha cámara, con os xornalistas, os que teve do seu lado até o fin, aínda que pasaran momentos ni tan bons, mas en xeral con o apoio da imprensa que o acompañou até o fin, e tamén do povo. Desde que eu me lembro, porque claro, eu moro cá há 23 anos, desde que me lembro, eu comparo, como dicía Olivier, con o Cavaco Silva e vivín tamén outra presidencia anterior, mas realmente si comparo con os outros presidentes e o que me dixeran, por exemplo, do Mario Soares, que tamén era moito comunicativo, mas o Marcelo foi á rúa, aproximouse das persoas, non teve medo de falar con as persoas e precisamente, como dicía Olivier, esa hiperproximidade, esa hiperactividade, porque ele é unha persoa hiperactiva, o que fez que as persoas cansáronse. Chegou un momento que as persoas ficaron cansadas dese exceso de presenza, dese exceso de declarações. Por quê? Porque acho que se há unha falla na presidencia de Marcelo Rebelo de Sousa, para min houve moitas coisas super positivas, mas a falla foi? moitas, mas foi precisamente non ter, ás veces, ese filtro que é necesario en comunicación. Está feito. Porque, sobre todo no segundo mandato,
non ter ese filtro para, ás veces, se alonxar ou se non ficar tan perto, sino ficar un bocadiño máis lonxe e dizer, non, agora voume protexer un bocadiño, ok? Mas eso foi o único falla, mas foi único e no relacionamento con España foi excepcional. Eu tive a sorte de o entrevistar varias veces, de estar varias veces perto dele, e realmente é unha persoa que apostou moito pelo seu relacionamento con o rei de España, con o rei Felipe. De facto, esteve no outro día en Madrid e o acollimento foi brutal. A regresado na súa última visita oficial a España, mas pronto, vamos ter saudades dele. A presidencia do António Sousa Seguro vai ser con certeza diferente. Que palavra tão portuguesa, Begonha, vamos ter saudades. Sí, sí, está feito. Eu penso que sim, porque ele abriu un camiño, non teve medo, porque ele é así, é incapaz de ficar parado, en, por exemplo, ir comer un boliño a Versalles, ao pé da Presidencia da República, falar con as persoas, ir pela rúa, que as persoas viran cando estaba no El Corte Inglés a comprar, cando estaba a tomar baño en Cascais. Todo moito, con moita proximidade, ok? Sin filtro. Está feito o balanço da presidência Marcelo Rebelo de Sousa. Avançamos para o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. É aqui que eu testo os vossos conhecimentos sobre Portugal e a minha pergunta de hoje é: quanto mede Portugal? Qual é a extensão de norte a sul do território continental? Eu avanço 3 hipóteses: 621 km, 561 km ou 598 km. Qual é a extensão de Portugal continental? É muito parecido. 621 km. Tu dizes 621 e tu, Olivier? Isto é o preço certo, 598. Erraram os dois, porque a parte continental que tem a sua forma retangular, tem um comprimento máximo de 561 km. Mas desde o Cabo de São Vicente? Não, desde Melgaço, no Minho, até ao Cabo de Santa Maria, no Algarve. Portanto, erraram os dois. Era a segunda hipótese. É dizer, desde a parte mais ao norte, é verdade? Porque Melgaço está aí. Não... Exatamente. Até 561 km. A extensão máxima de Portugal continental. Pronto, mas estava mais ou menos, não havia tantos quilómetros. Eu também dei aqui umas hipóteses muito próximas. Isto é difícil, Sérgio. Cada vez mais difícil. Nós estamos a chumbar nas últimas semanas. Têm que estudar mais. Vocês têm que estudar mais. Temos de estudar mais. Para ver isto no outro dia, para ver a comparação no México, um grande ciclista chama Isaac Del Toro, que vive perto da fronteira com os Estados Unidos, e com a cidade de México, são 2.000 km, ou seja, México e com uma parte do México do Norte são 2.000 km. É incrível. Claro, é que mas por exemplo, agora falas de Melgaço e do Cabo de que Cabo disseste? Santa Maria, claro, Algarve, mas se nós, por exemplo, pensamos entre Melgaço, por exemplo, e o Cabo de Vicente, con certeza que haberá 600 e tal kilómetros, porque eu estaba a contar desde o Cabo de San Vicente, mesmo na pontiña. Sim, mas aí é a extensão das estradas, não é? Mas a extensão territorial, eu estava o máximo aí, é 561. É que por isso é difícil. Claro, é difícil. Claro, eu estou aqui para fazer perguntas difíceis. Mas estou também a pedir-vos o negativo e o positivo da semana. Começamos com o negativo, Begonha. O negativo ten a ver con esta reviravolta. Esta reviravolta que sábado pasado, cuando vimos o bombardeamento por parte dos Estados Unidos e de Israel no Irán, dixemos, xa mudou todo outra vez. Isto que é o que vai acontecer? Porque cada día que estamos a acordar desde há exactamente unha semana, todo o que aconteceu, e temos xa 12 países que están xa envolvidos, temos os nosos países pelos acordos con a NATO, con esta dúbida si apoiar, non apoiar, e temos toda a orden mundial que xa é diferente, e sobre todo, o máis importante, por iso para mí o peor da semana, é que xa se está a notar nos nosos bolsos. A gasolina, o gasóleo, xa subiu. E ainda non de subiu. De forma muito significativa. Exatamente, e só numa semana. E isto vai ser pior do que a guerra da Ucrânia. Porque o envolvimento, o tema, por exemplo, do petróleo é un tema muito importante en termos económicos, e depois para a cesta da compra, para o día a día, para a inflação, isto vai ser brutal, os contornos. É o teu negativo da semana, o teu negativo, Olivier?
O negativo tem a ver com as escolas públicas em Portugal que convidaram influenciadores misóginos e acho vergonhoso, não tem palavra para isso, e faz-me lembrar uma coisa menos grave, mas que achei vergonhoso quando os meus filhos andavam na escola pública e eu iniciei uma guerra por causa de uma coisa que tinha acontecido, que mostra do ponto em que chegamos, porque simplesmente a escola distribuía cadernetas de cromos, da Panini, de futebol, distribuía-se aos miúdos na escola. Uau! E lá pensei, desculpa lá, mas isto é publicidade? Entro numa escola do Estado da República. Não entendi. Distribuição gratuita de cadernetas de cromos. Sim. Ou seja, iniciação ao consumo, publicidade dentro do recinto escolar, acho que é grave. É preciso mais disciplina e castigo para escolas que não respeitam o seu contrato com a República. Está feito o teu negativo. Vamos aos positivos da semana, Begonha. O positivo, a nova imaxe da Renascença. Obrigado. Gosto. Claro, nós tamén formamos parte da Renascença. Eu adorei esta nova imaxe. De facto, neste estudo Mais moderna, no que mais estamos, inspiradora, xa non é? temos a nova imaxe, as novas cores, mantense o azul, mas con estas outras cores tamén tan alegres, ok? E depois ficar só con o R da Renascença, mas Renascença como grupo global. Gostei muitísimo e dos parabéns, e tamén o positivo ten a ver coa conferencia que organizamos onten no El Corte Inglés de Lisboa sobre a menopausa, segunda conferencia AMPE, a Asociación de Mulleres Profesionais Españolas en Lisboa, con especialistas de primeiro nivel, a desmitificar un momento moito importante para cualquier muller de cualquier estrato social e condição e país, que é importantísimo estar informadas e, sobretudo, criar rede para deixar de lado os medos, ultrapassar todo o descoñecemento que há sobre a menopausa e passar un momento engraçado, divertido e aprender um bocadinho mais. E este domingo assinala-se o Dia Internacional da Mulher. Exatamente, que todos os dias, o Dia da Mulher, lembro que todos Há sempre um os dia em que dias. se assinala qualquer coisa, não é? Olivier, o teu positivo. O meu positivo é como é hoje, é sábado de manhã, ainda tem para almoçar, não é? Vais já falar de restaurantes, é isso? É uma tasca. Tascas. É a casa do Chico Zé. Posso-vos dizer uma coisa, que é o meu restaurante preferido em Portugal. Chama-se a Casa Chico Zé. Fica em Odiachel, perto de Lagos. E é o restaurante ultra simples. A base é simples. É peixe do mar. E eu nunca tinha comido um robalo desta qualidade, que se desfaz com preços acessíveis. E depois é o nome. A minha teoria mantém-se. Os nomes chamados Zé Gordo, Chico Zé, Zé Luís, valem muito mais que o Zé Magro, ou, sei lá, o restaurante do Olivier. O restaurante do Olivier ou da Begonha não teria muita classe. Teria alguma ter classe. classe. Nunca se sabe, Eu sei o cliente. Mas o Chico Zé, desculpa, o Chico Zé, lá está, são dois nomes extraordinários, contração dos nomes, é uma tasca, é um restaurante neste caso, de uma qualidade que eu aconselho a toda a gente, para quem gosta de peixe, é surreal. Muito Olha, bem, e o fica essa preço, sugestão. Oliver? Il prezzo è razoável, disse ele. E para encher a pancita, come direbbe lui. Pancita não, a barriga. La pancita. Que pancita, isso Muito é bem. México, Algumas não é horas- Espanha. Ainda Aqui algumas está. horas do almoço fica a sugestão e fica a sugestão para que fique sempre connosco. O Visto de Fora inaugurou hoje um novo horário, agora sempre esta hora aos sábados de manhã. Olivier, Begonha, obrigado. Até para a Obrigada, semana. bom sábado. Obrigado. Visto de Fora.